Então, o que acontece? Graças ao Cabeça de Piroca, a gente conseguiu mais doações, mais venda de cursos, venda de assinatura da revista, e a gente está em obras aqui e tentando crescer na medida do possível. O MBL, logo de início, tinha um grupo absolutamente organizado em todo o país que ninguém sabe como é a fonte desse dinheiro. É uma empresa privada? Não. É terceiro setor? É. Tem balanço financeiro público? Ou pelo menos um balanço financeiro para poder falar com os seus doadores e colaboradores? Não. De onde veio esse dinheiro? Como é que eles conseguiam tantos caminhões em São Paulo, Brasília? Você lembra aquela vez que a gente tentou entrar na parte de transparência do MBL e remeteu pro Google? Sim. Apareceu do Google. Enfim, e aí toda essa movimentação que o MBL fez de queimar, destruir a imagem do presidente Bolsonaro, do professor Olavo de Carvalho e dos seus seguidores, eu preciso fazer uma timeline. Eu sei que tem muita gente que já nos segue há muito tempo, mas tem muita gente que chegou aqui, né, a nossa audiência aumentou, tem gente que está conhecendo agora. Então eu quero lembrá-los do seguinte: a minha família foi ameaçada de morte. Eu tenho os e-mails, eu li alguns deles aqui, onde o ameaçador dizia que queria estuprar minha esposa em cima de mim, amarrado, depois estuprar e matar os meus filhinhos. O Pedro não tinha nascido ainda, era a Tereza e o Tomás. A Maria Tereza e o Tomás. Diante de tudo isso, conversando com o Ítalo, conversando com as pessoas que trabalham conosco da empresa, a Fernanda Salles também tinha sido ameaçada de morte. Eu tomei a decisão de vir para Brasília e deixar a empresa num único lugar para que a gente possa, para que nós pudéssemos otimizar as atividades da empresa e assim termos mais segurança. Vim para Brasília e aí começaram as narrativas criadas pelo Luciano Ayan, né, pela boca do Lobão, de que eu recebia dinheiro da família Bolsonaro para poder manter o Terça Livre. Isso em fevereiro, março do ano passado. Né? Mais para maio, junho. Aí começou essa narrativa, toda ela criada pelo Luciano Ayan, e nós temos essas informações, né? Num grupo chamado Kombi. É grupo da Kombi? Acho que é grupo da Kombi, né? Grupo da Kombi. E aí esse grupo começou a envenenar a cabeça de Danilo Gentili, Lobão e companhia, sempre o Luciano Ayan à frente, levando essas informações falsas, mentirosas, caluniosas, para poder denegrir a imagem do Terça Livre. A ponto de que hoje, quando você pega assim, Terça Livre, conhecido por publicar notícias falsas, ninguém cita uma notícia falsa. Quando conseguem algum êxito um pouco acima de um orangotango, eles pegam opinião e colocam como notícia falsa. Alguém já viu opinião ser notícia falsa? Eu acho que você está no caminho errado político e tudo. Pronto, fake news. No máximo é isso que eles conseguem ditar como fake news. Mas por que isso foi tão disseminado contra o Terça Livre, e não só o Terça Livre, Bernardo Kister e todos que estão ali naquele inquérito absurdo das fake news? Tudo isso era um planejamento do próprio Luciano Ayan junto com o MBL. Recebe dinheiro, etc, etc. Até o Nando Moura caiu nessa narrativa, dizendo que nós recebíamos dinheiro de Flávio Bolsonaro ou de alguém da família Bolsonaro. Então a primeira narrativa criada era de que o Terça Livre ganhava dinheiro, do Flávio Bolsonaro, por causa de uma discordância minha com relação à Lava Toga. Infrutuosa essa narrativa, passou-se então a dizer que eu recebia dinheiro do Eduardo Bolsonaro. Então saiu do Flávio, passou para o Eduardo. A do Eduardo não durou muito tempo,
porque a própria Heloísa uma vez chegou a publicar no Instagram, né? Eu vou perguntar pro meu marido que história é essa, brincando, né? Uhum. De você ter uma casa com piscina e eu estar num apartamento trancada, né? Uhum. Coitada da Elo, né? Recém-casada, né? E aí, essa narrativa não ganhou força. Aí, então, veio a terceira narrativa, que é a que permaneceu, de que Carlos Bolsonaro, pessoa com quem eu não tenho nem conversa de WhatsApp, nem de Instagram, nem de Twitter, eu não tenho contato com o Carlos, dizendo que o Carlos Bolsonaro teria convencido ou extorquido o Fábio Weingarten a dar 100 mil reais por mês para o Terça Livre, na tentativa de dizer que o Terça Livre recebia dinheiro por meio da SECOM. Aí, com essa narrativa mentirosa, você vai ter a Campos Melo fazendo uma matéria dizendo que o Terça Livre estaria nas planilhas da SECOM. Eu mesmo fiquei espantado. Falei, que cara é esse? Que porra é essa? Quando, de repente, eu lendo a matéria da própria Patrícia Campos Melo, lá dizia que o Google AdSense pagou o Terça Livre. Falei assim, ó, o Google AdSense nos paga pela monetização no YouTube. Quando você abre o YouTube, você clica no vídeo, dependendo da sua conta, se ela não é premium no YouTube, ou se você não tem os chamados adblocks no seu computador, né, sobretudo as tiras do Zap, elas abrem ali o navegador ou o celular, vai aparecer uma publicidade que nós não temos nem ideia de onde veio. Eu não sei nem que tipo de publicidade abriu quando você hoje clicou no Terça Livre. E aí existia então uma planilha do Google que foi enviada à agência de publicidade, que por sua vez foi contratada pela SECOM para falar da reforma da Previdência. Então aí começa a narrativa de que Alan dos Santos e o Terça Livre, Ítalo Lorenzon e companhia recebem dinheiro da SECOM. Mas na verdade era o Google AdSense. Até eu quis saber o valor. O valor que o Google AdSense pagou nem sequer poderia financiar quando nós quebramos essa parede aqui. Inicialmente foi R$ 4,28, depois chegou a 15, acho que no máximo deu R$ 35 reais de Google AdSense. Essa foi a narrativa que a jornalista premiada Patrícia Campos Melo fez sobre o Terça Livre. Que furo, hein? Um grandíssimo furo. E aí, com esse furo minúsculo, parecia um alfinete, né? Alfinete. Essa matéria da Patrícia Campos Melo, lembrando que isso tudo é um trabalho de desinformação, e o Ítalo vai explicar para vocês por quê, feito pelo MBL junto com o Luciano Ayan. Chega a CPMI das Fake News, a CPMI das Fake News manda isso para o STF, aí Joyce e Frota depõem no inquérito das Fake News do STF, e aí você começa a ter casas invadidas pela Polícia Federal, exatamente por causa do homem que hoje foi preso por desviar 400 milhões de reais.